O meu entrevistado de hoje é Thales Facanali Martins, que é gerente de portfólio da Biotrop, e o tema da nossa entrevista será a importância da agricultura regenerativa. Thales, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Prazer meu estar aqui com vocês e o Divino. Me conta, meu amigo, você está onde? Que lugar desse Brasil imenso? Hoje eu estou aqui no escritório da Biotrop, aqui em Vinhedo, né? O nosso Global Headquarter mundial, Cara, né? A sede eu mundial da Biotrop em Vinhedo. Eu tive a oportunidade de conhecer esse Global Headquarter de vocês. Que lugar incrível, cara. Os laboratórios, maravilhoso, viu? Parabéns. Obrigado, muito bom. Me conta uma coisa, Thales, o que você faz aí na Biotrop? Quem é a Biotrop? Conta para o pessoal aí, para quem não conhece ainda, se inteirar. Divino, a Biotrop é uma empresa jovem, vamos falar assim, o controle biológico, né, que é um pujante da agricultura regenerativa, a gente tem empresa aí com 20 anos, 10 anos de mercado, né, a mais aí. Porém, a Biotrop tem apenas 5 anos completados esse ano, né? Então, é uma empresa relativamente, e sim, muito jovem dentro do mercado, mas já é uma grande assim, protagonista desse mercado, né? Já está na vanguarda, já está nas lideranças aí do segmento, né? Então, a Biotrop é uma empresa focada, sim, na agricultura regenerativa, né? Utilizando soluções biológicas e naturais, seja para controle de doenças, controle de pragas, para promoção de crescimento, bioestimulação da planta, solubilização de nutrientes, entre outros mercados e outras novidades que vão vir. Pois é, cara, uma coisa que me chamou muita atenção foi exatamente isso. Como que uma empresa com apenas 5 anos de criada atingiu o patamar que vocês atingiram, tanto em qualidade, em produtos, ter a estrutura que vocês têm. Me conta, de onde vem tudo isso, cara? Divino, acredito que são 3 fatores assim primordiais, né? O primeiro, que a gente gosta de falar sempre, é o foco em pesquisa e inovação, sempre fugindo do óbvio. O que era falado de biológico antes, biológico não tem shelf life, biológico não tem formulação. Nossa pesquisa e inovação provou que isso era só uma barreira a ser rompida. Então hoje a gente já tem produtos aí com 24 meses de shelf life sem necessidade de refrigeração, formulações inovadoras, formulação que é sim um grande gargalo dentro da parte do biológico, que a gente está evoluindo cada vez mais, indo só com metabólitos, indo com formulações tecnológicas de fácil aplicação. Então, acho que esse é um grande primeiro ponto, né? A parte da pesquisa e inovação. O segundo grande ponto que a gente gosta de frisar bastante, pessoas. As pessoas que compõem a Biotrop são apaixonados pela agricultura regenerativa. Desde as nossas lideranças, né? O Zen, logicamente, é um apaixonado, um visionário dentro dessa parte, né? desse segmento. Todos os nossos diretores, os nossos gerentes, os nossos RTVs, o pessoal da fábrica são apaixonados pelo que fazem e pela agricultura regenerativa. E o terceiro ponto de vida é sim o acesso. Sim, colocar pessoas no campo, levar informação e tecnologia para o produtor, para ele conhecer, para ele experimentar. A gente cresceu muito em adoção exatamente pela oferta. Hoje no Brasil ainda a gente tem 50% de não usuários. Como que a gente vai conseguir isso? Chegando próximo a ele, levando essa tecnologia, levando conhecimento, informações fidedignas e, logicamente, gerando experimentação. Então a gente tem mais de 300 pessoas aí focadas no time aí comercial a campo, né, englobando todas as categorias, né, e os segmentos nossos. Mais de 300 pessoas a campo aí levando essas tecnologias, estando do lado do produtor, sujando a botina junto com o produtor. Essa questão das pessoas que você colocou aí é fantástico, né, cara? Você viu, você tá, na sua camiseta aí tá estampado Great Place to Work. Não é qualquer empresa, né, cara? Exatamente, Vini. Assim, eu falo como eu, né, como gerente de portfólio aqui, estou na empresa há quase 1 ano e meio, assim, completando quase 2 anos aqui, tenho uma paixão violenta por segmento. Eu já estou há mais aí de 7 anos, quase 8 anos, dentro de insumos. Mas a paixão que hoje eu vivo aqui, o clima, as pessoas que estão aqui, é outra coisa. São pessoas que realmente estão na visão da agricultura regenerativa. Querem o bem para o planeta, querem ajudar o produtor. Cara, como é que produtos que têm organismos vivos ficam na prateleira aí por tantos meses sem perder a eficiência?
Divino, formulação. A nossa pesquisa vamos falar assim, diariamente pensando na como a gente produzir. A gente sai de algumas células vegetativas, entra para células reprodutivas, que são endósporos, no caso da bactéria, que conseguem aguentar mais temperaturas, conseguem aguentar mais intempéries, pH, radiação, e que nessa estrutura, esses organismos conseguem suportar esse período determinado de 24, 18 meses. E até alguns produtos nossos que são a partir de células vegetativas, alguns inoculantes, têm um shelf life de 18 meses. Que coisa que o inoculante fala, imagina, nunca que um inoculante vai conseguir isso, né, porque estão nas células vegetativas. Hoje a gente provou que é possível, sim, trabalhar a formulação, saber formular, saber produzir um organismo, induzir ele a ficar estável por um tempo. A agricultura, ela sempre está recebendo aí novas nomenclaturas, sempre aparecendo coisa nova. O que é, na verdade, a agricultura regenerativa? Perfeito, Divino. Eu gosto de sempre falar, né? A agricultura regenerativa foi muito o que os gringos começaram a falar para a gente, né? Falando tem que ser agricultura regenerativa, mas propriamente eles nem sabiam muito o que é agricultura regenerativa, né? Tem até estudos que mostram que a agricultura regenerativa é composta por 6 pilares. 1. Cultura de cobertura. 2. Integração com outros sistemas. 3. Plantio direto. 4. Rotação de culturas. 5. Minimizar uso de produtos químicos. E 6. Aumentar a biodiversidade. Então, eu vi já falar muitas vezes, porque aqui a agricultura regenerativa, tal, o Brasil está caminhando. O Brasil já é protagonista. Dentro dessas 6 práticas, nós já dominamos com excelência 4 práticas. A gente já faz muito bem rotação de cultura, a gente já faz muito bem plantio direto, a gente já faz muito bem integração com outros sistemas, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, rotação de culturas, a gente já faz isso, plantio de cobertura. Então, assim, o Brasil já está na vanguarda disso. Só que tem 2 pontos que é aumentar a biodiversidade e minimizar produtos químicos, né? Mitigar o uso de produtos químicos, que a gente tem que trabalhar realmente. E que aí o Brasil, nessa utilização de biológicos, de aumentando a diversidade, é sim o protagonista do momento. Cara, vamos agora colocar uma pitada de pimenta nesse negócio aí. Eu sempre que eu entrevisto alguém aqui a respeito de biológicos, eu pergunto o seguinte: o biológico, ele vai substituir os químicos? E as pessoas dizem assim, não, é uma integração, os dois vão trabalhar juntos e tal. Porém, na entrevista que eu fiz com o Zen, eu perguntei isso para ele e ele falou, sim, vai substituir os químicos. me traga aí uma luz, meu amigo. Divino, sim, o biológico vai ser sim, e já é. Vou dar exemplos práticos, tá? Como da substituição. Hoje, nematicidas biológicos na soja e cereais, 92%, quase 90%, 90%, 92% já é biológico. Na cana-de-açúcar, mais de 60% dos nematicidas já são biológicos. Então, assim, tem segmentos que realmente o biológico vai sim substituir o químico. Outros segmentos, o biológico está assim para ser colocado na agregação dos sistemas. Um exemplo da cigarrinha do milho. Explodiu, nenhum químico estava dando conta. O que aconteceu? Entrou o biológico junto, uma aplicação em conjunto com o químico, melhorou a eficácia, diminuiu a quantidade de químico utilizado, que fazia 12, 10 aplicações, diminuiu para 8, 6, colocando o biológico. Então, assim, parcialmente, a gente está substituindo, porque está diminuindo a frequência de uso do químico, que é aquele ponto da agricultura regenerativa. Mitigar, minimizar o uso de defensivos químicos. O biológico está aí para isso. Então, sim, vamos, sim, ganhar grande parte desse mercado químico passando para o biológico. Qual que você acha que assim, é a grande importância desse conceito na agricultura moderna? É uma conscientização de boas práticas de uso. Vamos falar assim hoje. Qual que é o maior patrimônio do agricultor? Sem tirar dinheiro, tudo que é passado aí dele para seus filhos, para os seus netos. É o solo, é a terra, é a propriedade, certo? Não o valor monetário, mas o que ele vai conduzir, o que ele enterra milhões
Quem que você ter a coragem de enterrar milhões debaixo do solo e torcer para chover, para não dar praga, para isso, para depois, daqui 3, 4 meses, recuperar o investimento? Eles são verdadeiros heróis nossos. Então, passar esse patrimônio sem estar depreciado para os seus filhos, que ninguém quer passar algo depreciado, perdendo valor, certo? É uma das maiores importâncias aí que a gente tem que bater dia a dia. E trabalhando essa conservação desse patrimônio, tá o uso da agricultura regenerativa, do uso de diversidade, do uso de biológico, do uso de produtos naturais, para você manter aquele ambiente em equilíbrio, ou reequilibrar aquele ambiente do ambiente de origem dele. Então, sim, esse acho que é um dos principais assim, pontos que nós temos que cada vez falar mais para o agricultor. Preserve o seu maior patrimônio. Não passe um ativo depreciado para gerações futuras. Pois é, dentro desse contexto da agricultura regenerativa, porque tá todo mundo brigando no mercado, né, cara? Todo mundo entrou e tá brigando e tal. Como é que a Biotrop se encaixa nesse contexto? Qual que é o grande diferencial dela? Nosso papel da Biotrop é cada vez mais incentivar a adoção de produtos biológicos, de estar numa parte da agricultura regenerativa no aumento da diversidade. Com essa maior adoção de produtos biológicos, ele pode estar, ele na verdade o biológico ele vai estar interferindo em várias outras vertentes. Um exemplo, na cultura de cobertura. Por que não utilizar um tratamento de um biológico na cultura de cobertura já para minimizar o problema de doenças do solo ou nematóides? Por que não utilizar a integração aí no sistema, por exemplo, usar o exemplo de nematóides que está fácil? Por que não na rotação de cultura tratar a soja, tratar o milho para diminuir a pressão de nematóides? Porque o nematóide está lá de janeiro a janeiro. Dependendo da espécie, vai pegar a soja, vai pegar o milho, vai pegar o algodão. Então, pensando a longo prazo. E já tem resultado que mostra isso, Divino, que a utilização contínua de biológico e safras após safras nessa sucessão de culturas, eu aumento a minha produtividade. A minha produtividade vai gargalando a incrementos ano após ano em comparação ao testemunho. O biológico está aqui, sim, para mitigar o uso de produtos químicos, preservar a molécula. Um exemplo de fungicidas, proticonazol, que era um dos ativos mais utilizados, que salvou a gente utilizava 70 gramas, hoje a gente toma quase 80, 85 gramas de ingrediente ativo por hectare, perdendo eficácia. A gente está estressando uma molécula e a taxa de inovação do químico não é a mesma que biológico. Então a gente vai estar perdendo uma boa molécula de utilização. O biológico está aqui sim para preservar isso. Vamos colocar junto, aumentar a eficácia, vamos tentar diminuir essas aplicações. Então, assim, o nosso papel é fomentar que temos vários recursos, várias tecnologias para ser empregada no sistema com múltiplas funcionalidades para estresse hídrico. No exemplo que a gente acabou de lançar um produto que é o BioAzers Power, que tem a capacidade de reter água próximo da planta. Olha o que a gente está passando nesse período de El Niño. Então, a gente consegue melhorar os nossos recursos disponíveis naturais utilizando o biológico, preservando a molécula química, intercolocando em todo o sistema e, consequentemente, dando ganho ao produtor. A curto prazo imediato e a longo prazo ele se beneficia muito. Esse é o nosso papel. Falar essas informações, divulgar essas informações, oferecer essas tecnologias para que o produtor seja beneficiado. Se o produtor é beneficiado, nossa agricultura brasileira é beneficiada. E nossa imagem perante a sociedade é beneficiada pela adoção, indo em busca de uma agricultura regenerativa, utilizando mesmos químicos, utilizando boas práticas, utilizando biológico. Tá aí um ponto, cara. A gente sempre fala da comunicação, né? Que o agro tem que aprender a se comunicar com fora da porteira, né? Sair da bolha, sair da caixinha e falar com as pessoas lá fora. Você acha que o biológico pode ser o mocinho, pode ser o grande protagonista nessa nossa conversa com a população que não é do agro? Eu tenho certeza, Divino. Se a gente pegar as pesquisas falando da parte de conscientização da população, de investidores, da própria população, nessas últimas pandemias, o biológico ajudou muito isso, né? Nessa conscientização. E essa pandemia que a gente teve, o nosso consumidor final quis saber mais da origem do alimento, se preocupando mais com a saúde. Tem pesquisas aí que mostram de 1 a cada 3 consumidores querem saber a origem do alimento, querem um alimento sustentável. Às vezes ele nem sabe o que ele quer, mas ele quer a sustentabilidade. Então o biológico, com certeza,
é um passo, é uma ferramenta importante para a gente mudar essa imagem nossa. Por quê? Porque a gente fala, estamos utilizando o biológico, estamos mitigando produtos químicos, utilizando a natureza em prol da natureza, da saúde, nosso benefício, alimentos mais saudáveis, alimentos com menos resíduos químicos. E isso pode sim passar uma ideia para o nosso consumidor final, para a sociedade, para o investidor, capital externo e para o mundo, muito boa da nossa agricultura. A gente tem que aprender a se comunicar, sim. A gente comunica muito mal o que é o nosso benefício do agro, e o biológico é um passo importante para isso. Se não dirá fundamental. Vamos pensar no ESG, todas essas certificações que estamos buscando. O biológico está aí, um braço fundamental para a gente conseguir a certificação rumo a uma agricultura regenerativa. E é possível. A gente tem exemplo do Brasil que é certificado como agricultura regenerativa e que está comunicando. É possível. Só que é um processo de tempo e adoção. Thales, na minha audiência tem muitas pessoas que não são diretamente vinculadas ao agronegócio. Eu chamo de simpatizantes do agronegócio. Pessoas que acham o agro legal, gostam, querem entender um pouco mais, por isso ouvem, assistem as entrevistas tal, para poder entender um pouco melhor. E eu acho sempre legal a gente trazer, numa linguagem fácil, exemplos para que essas pessoas entendam. Eu gostaria que você trouxesse alguns exemplos práticos de tecnologias que contribuem para essa agricultura regenerativa. Perfeito. Vamos dar exemplos. Hoje a gente tem o Bioasis Power, que ele é um ativador microbiológico de plantas. Quando eu utilizo ele no tratamento de semente da soja, do algodão, da cana, esses micro-organismos têm uma capacidade de reter água próximo à sua raiz. Consequentemente, se a planta passa por um período de estresse, um veranico, de 10, 15 dias sem água, mas no seu início teve água para esse micro-organismo captar, a planta não sente tantos efeitos de seca. Eu não quebro a minha produção. Eu consigo preservar a minha planta e ela retorna mais rápido quando ela recebe água de volta. Pensa isso, eu estou otimizando o recurso mais precioso que o produtor tem, que nós temos, água. Eu estou evitando de perder água. Eu estou usando melhor a água. Pensa isso em lâmina de irrigação. Eu posso melhorar a minha eficiência de irrigação dentro do sistema. Então, esse é um ponto. Já estou economizando água, um recurso muito precioso. O uso de biológico frente a um químico, qualquer coisa. Se eu estou diminuindo a carga química e utilizando mais biológico, o químico vai ser sintetizado, passa por uma indústria, emite emissões, certo? O biológico é totalmente indústria natural. Nossa, interna, capacidade sem produzir gases de efeito estufas ou outros componentes, vamos falar assim, que vão degradar o nosso ar e tudo mais, né? Gases de efeito estufas ou demais tóxicos e tudo mais. Então aí é um ponto já positivo ao biológico. A gente emite menos poluentes do que uma indústria química. Quanto mais reduzir o químico e aumentar o biológico, eu estou preservando a emissão de poluentes. Outro ponto, utilização de ferramentas para controle. Se eu utilizar o biológico, utilizando menos químico, eu preservo essas moléculas. A vida dos produtos químicos são preservados. Hoje a gente perdeu muita eficácia por resistência de várias moléculas. Não vou falar citando nomes, mas assim, em geral, né? Por quê? Pelo seu uso indiscriminado. Usando, só tinha isso, só tinha isso. O biológico veio para o quê? Você utilizar melhor. Consorciando essas ferramentas, eu aumento a minha vida útil dessa molécula, porque eu não estou utilizando ela indiscriminadamente. Ou estou colocando outro modo de ação que vai complementar a ação dessa molécula e, logicamente, gerar menos descendentes resistentes. Então, o biológico está aqui, nessa preservação. E o outro exemplo que, assim, acho que a gente das indústrias biológicas explora um pouco, a parte do pós-colheita. Uva, maçã, laranja, café. Todas essas culturas têm uma característica muito forte que são o quê? Transporte, qualidade da bebida, shelf life pós para chegar na mesa. Tem trabalho que mostra já com a utilização de produtos biológicos nesses segmentos, eu aumento meu shelf life para o consumidor, eu tenho uma aparência. Vê um exemplo de um morango. Um morango refrigerado com produtos biológicos dura aí 3 a 7 dias a mais
do que um padrão químico ou padrão utilizado pelo produtor. Só de utilizar o biológico na pós-colheita, ali nas últimas aplicações, eu consigo estender o shelf life desse produto. No café, tem trabalhos que eu consigo, já que já estão provando, que eu melhoro a qualidade da bebida. Eu saio de uma bebida de 80, que já é alto, para 82, 83 pontos. Então, eu já consigo ganhar benefícios a isso para o produtor direto. Na laranja, já tem trabalhos que eu melhoro a doçura do suco, na utilização, melhoro a aparência dela chegando à gôndola do supermercado. A uva, eu saio de um transporte de avião e vou para o transporte marítimo, porque o shelf life dela também fica mais prolongado. Então, eu tenho ganhos em toda a cadeia: transporte, economia de combustível, rentabilidade do produtor. São exemplos, assim, tem vários outros, mas esses, assim, que são os impactantes, que às vezes o consumidor, o cliente final, não vê, mas estão implícitos em todo o sistema do biológico. Cara, você falou aí da pesquisa, o quanto vocês investem. Então, eu imagino que nos próximos anos as coisas vão num ritmo muito mais rápido. Se a Biotrop chegou onde chegou nesses 5 anos, cara, como é que vocês veem os próximos 5 anos? De muito crescimento, de muito sucesso, Divino. Porque a pesquisa nossa é um precursor. A gente brinca aqui que a pesquisa tem uma gana de lançar novos produtos, de lançar novas tecnologias, que às vezes até o mercado não está preparado para isso. Um exemplo disso é produtos que a gente já vai lançar na 5ª geração de biológico, onde vai ser só o ativo, só o metabólito. Não vai ter mais micro-organismo. Vai ter só o metabólito que o micro-organismo produz para fazer uma função específica de controle, de bioestimulação. Onde, já imaginou o biológico falando, todo mundo fala, micro-organismo, tudo naquele pozinho. Agora a gente já está falando de metaboloma de micro-organismo, de quorum sense, de estimular o micro-organismo a produzir um metabólito, de colocar um marcador para ele produzir o que eu quero de interesse. A indústria química já fazia isso, mas sintetizando o ativo, né? O exemplo, assim, eu sempre falo da monenzina, né? A monenzina é um ionófilo utilizado muito na pecuária, mas a molécula é oriunda de um streptomyces, de um micro-organismo. O que a indústria faz, sintetiza, só que sintetizar é caro. O que a gente está fazendo é fazer isso biologicamente, num processo de fermentação natural, produzir isso biologicamente, sem sintetizar, sem utilizar química. Fazer isso natural e trazendo isso para o agricultor. Então, assim, essas inovações, o cenário de aumentar a adoção, um cenário de pressão ambiental, pressão internacional, os químicos aí fadigados, a gente viu como foi os últimos 2 anos. Se der algum problema na Índia, na China, nós somos diretamente afetados pela produção das moléculas químicas. Biológico 100% nacional. Se as indústrias não crescerem, não se atentarem que a gente vai crescer, cada vez mais vai ter mais aderência, mais adotante, não vai faltar produto. Porque hoje falta produto porque falta produção nas indústrias. Não tem. Safra passada faltou produto de vários segmentos que as indústrias não conseguiram atender ao ritmo da comercialização que o produtor queria. Então, é um cenário totalmente positivo para os próximos 5 anos. E a gente tem uma oportunidade única de comunicar, e nós já somos, mas ser o líder absoluto desse mercado no cenário mundial. Sabe o que é bacana? É a gente chegar no final de um ano tão desafiador como esse, um ano em que o produtor passou por tantos perrengues, tantas peripécias, ainda está passando, e alguém chegar aqui com brilho nos olhos, como você chegou, trazendo notícias tão boas, tão fantásticas, e mostrando o seguinte, cara, os desafios sempre estarão à nossa frente, mas nós teremos sempre uma retaguarda para ajudar esse agronegócio a continuar sendo essa coisa fantástica, maravilhosa, que é para o Brasil, para a população. Meu amigo, te desejar um Feliz Natal e um 2024, assim, 200 vezes melhor do que foi esse ano, viu? Obrigado, Divino. Com certeza vai ser. Para esse ano já foi um ano fantástico, né? Para nós da Biotrop, né? De todo o cenário de retração, de comercialização de químico, a gente continuou crescendo mais com o mercado. O mercado é um ponto até interessante, Divino. O mercado biológico não decaiu igual o químico, continuou crescendo. Não os passos largos como vinha, mas continuou crescendo taxas acima do que estava na expectativa.
e para os outros anos também vai continuar isso. Então, para a gente é algo de muita inspiração, realmente, estar nesse segmento e ser protagonista nesse segmento. Muito obrigado pela oportunidade de estar dividindo aqui a nossa fala, né, um pouquinho do que a gente acredita realmente que vai acontecer no futuro. Um feliz Natal, um próximo ano novo aí para você, Divino, e para todos os seus ouvintes, participantes, aderentes do programa do AgroProsa. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tive o privilégio de conversar com o Thales Facanali Martins, esse jovem entusiasta, né? Você vê que a pessoa gosta do que faz quando ele fala com prazer, quando ele fala com alegria. E o Thales transmitiu para a gente, nesses poucos instantes que ficamos juntos aqui, essa alegria, essa energia pulsante, né? Isso é maravilhoso. O Thales é gerente de portfólio da Biotrop e nós falamos a respeito da importância da agricultura regenerativa. Você que está nos assistindo, acredita nessa agricultura regenerativa? Deixa um comentário aí para mim, é muito importante. E se inscreva nesse canal, compartilhe com outras pessoas, deixe um gostei. E se não gostou, não tem problema, deixe um dislike também. Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.